Um marco histórico, o Bitcoin, a moeda que simboliza a liberdade econômica, está prestes a romper a barreira dos US$ 100.000. O que isso significa para o mercado e para você? Crescimento de 40% em novembro, um grito de resistência aos sistemas centralizados. O impacto de um crescimento histórico. Em novembro de 2024, o Bitcoin registrou uma valorização impressionante de mais de 40%, reafirmando sua posição como o ativo digital mais resiliente e valorizado do mercado. Esse crescimento não é apenas um fenômeno financeiro, é também um sinal claro de que as pessoas estão buscando alternativas aos sistemas centralizados, cada vez mais desacreditados. Enquanto as moedas tradicionais sofrem com inflação e desconfiança, o Bitcoin continua a mostrar que existe uma saída para quem busca soberania financeira. O bastião contra os bancos centrais, o crescimento do BTC é mais do que números. Ele simboliza uma resistência silenciosa e contínua contra as políticas de bancos centrais e governos que manipulam a moeda fiduciária. Como o Bitcoin oferece um refúgio seguro, o Bitcoin se posiciona como um ativo que protege contra essas políticas prejudiciais devido às suas características únicas. Oferta limitada. O Bitcoin tem uma emissão máxima de 21 milhões de unidades, definida por seu código. Diferente das moedas fiduciárias, não pode ser impresso à vontade, tornando-o imune à inflação causada por expansão monetária. Descentralização. Não existe uma entidade central controlando o Bitcoin. Ele opera em uma rede global de usuários e mineradores, garantindo que nenhum governo ou banco possa manipulá-lo. Resistência à desvalorização. Como o BTC não é vinculado a políticas monetárias de um único país, ele não sofre desvalorização direta devido às ações de bancos centrais. Facilidade de transação global. O Bitcoin permite transferências rápidas e seguras em escala global, sem intermediários, protegendo os usuários de taxas bancárias altas e restrições governamentais. Alternativa libertária. O Bitcoin não apenas preserva valor, mas também garante liberdade aos indivíduos. Soberania financeira. Os usuários controlam suas moedas diretamente, sem a necessidade de intermediários ou aprovação de governos. Defesa contra confiscos e censura. Em regimes autoritários ou durante crises econômicas, o Bitcoin oferece uma alternativa segura contra medidas como congelamento de contas ou confisco de ativos. Bitcoin como escudo econômico. O Bitcoin se destaca como uma solução poderosa para quem deseja proteger seu patrimônio das consequências de políticas monetárias destrutivas. Enquanto o dinheiro estatal se desvaloriza, o Bitcoin permanece como um símbolo de resistência e autonomia financeira. Está na hora de considerar: você confia mais em bancos centrais ou em um sistema verdadeiramente descentralizado? Taxas de juros descontroladas, impressão de dinheiro e inflação desvalorizam o poder de compra das pessoas. Com um sistema descentralizado, o BTC funciona como um ouro digital, blindado contra a interferência estatal. Um sistema realmente descentralizado? Embora o BTC tenha nascido com o ideal de descentralização, a entrada de grandes investidores institucionais traz uma nova dinâmica ao mercado. Grandes players como BlackRock e ETFs de Bitcoin injetaram bilhões no mercado. Isso deu força à recente alta, mas questiona-se até que ponto essa centralização nas mãos de poucos ainda reflete a filosofia libertária original do Bitcoin. Agora chegamos a um ponto de reflexão. Estamos assistindo a um renascimento libertário ou a domesticação de um ativo antes rebelde? O Bitcoin como resistência, a alta de 40% em novembro, não é apenas uma valorização. É uma mensagem clara. As pessoas estão se movimentando contra a opressão financeira centralizada. O Bitcoin ainda é a ferramenta mais poderosa para recuperar o controle financeiro. A questão é: você está preparado para fazer parte dessa revolução? Política, economia e o papel do Bitcoin. Como o Bitcoin desafia a hegemonia dos bancos centrais e governos na emissão de moeda? Primeiro ponto: o monopólio dos bancos centrais na emissão de moeda. Historicamente, os governos e bancos centrais detêm um monopólio sobre a criação de moeda, o que os permite. Segundo, controlar a oferta monetária, ajustando a quantidade de dinheiro em circulação para influenciar a economia. Terceiro, manipular taxas de juros, facilitando ou restringindo o crédito. Quarto, emitir dívida, utilizando políticas inflacionárias para financiar gastos governamentais, diluindo o valor da moeda já existente. Esse sistema centralizado frequentemente resulta em ciclos de inflação,
desvalorização das moedas e crises econômicas, impactando diretamente o poder de compra da população. Qual o papel do Bitcoin na revolução financeira mundial que ocorrerá daqui para frente? O Bitcoin rompe com esse paradigma centralizado ao operar em um sistema totalmente descentralizado e programado para evitar manipulações humanas. Veja os aspectos mais importantes. Oferta limitada e previsível. O Bitcoin tem uma emissão máxima de 21 milhões de unidades, com novas moedas criadas de forma programada e reduzida a cada 4 anos no evento chamado halving. Isso elimina a possibilidade de inflação desenfreada gerada pela impressão de dinheiro, algo que os bancos centrais fazem frequentemente. Rede descentralizada. Diferente das moedas fiduciárias, o Bitcoin não depende de um banco central ou governo. Ele é gerido por uma rede global de computadores, nós, que verificam e validam transações, tornando impossível o controle por uma única entidade. Autonomia dos usuários. Qualquer pessoa pode usar Bitcoin sem precisar de autorização de um banco ou governo. Isso permite transações financeiras globais, independentemente de sanções, censura ou restrições impostas por regimes autoritários. O Bitcoin como alternativa ao sistema monetário tradicional. O Bitcoin oferece uma alternativa ao monopólio dos bancos centrais, ao garantir a liberdade dos indivíduos das garras do Estado, no qual os usuários têm controle total sobre seus ativos, sem depender de instituições financeiras. Eliminar intermediários. Transações ocorrem diretamente entre as partes, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Criar transparência. Todas as transações estão registradas na blockchain, uma base de dados pública, imutável e acessível, prevenindo fraudes e manipulações. Desafios ao controle governamental. Governos e bancos centrais têm poder limitado para interferir no Bitcoin por causa de suas características estruturais. Impossibilidade de censura. Qualquer pessoa com acesso à internet pode usar Bitcoin, independentemente de bloqueios financeiros. Defesa contra confiscos. Os usuários podem armazenar suas chaves privadas de forma segura, tornando quase impossível para governos confiscarem seus Bitcoins sem acesso direto a essas chaves. Por isso, vemos o Bitcoin como uma ferramenta fundamental rumo ao libertarianismo, no qual o Bitcoin representará uma ruptura com o modelo tradicional de emissão de moeda, retirando o controle de governos e bancos centrais e devolvendo-o ao indivíduo. É a descentralização em sua forma mais pura, um protesto silencioso contra séculos de manipulação monetária. O Bitcoin não apenas desafia o sistema, mas oferece um vislumbre de uma economia baseada na liberdade e na confiança programada. Até onde vai o interesse desses grandes players em manter a ideia de descentralização viva? Fica a pergunta. Outro ponto que merece atenção para aqueles que ainda não entenderam o Bitcoin, vamos avançar com os seguintes questionamentos. Como a valorização do Bitcoin pode ser vista como uma fuga das moedas fiduciárias enfraquecidas? A valorização do Bitcoin reflete uma fuga das moedas fiduciárias enfraquecidas, porque ele é percebido como uma reserva de valor em um contexto de inflação crescente, impressão descontrolada de dinheiro e desvalorização de moedas estatais. Ao ter uma oferta limitada e operar fora do controle dos bancos centrais, o Bitcoin oferece proteção contra a perda de poder de compra, atraindo investidores que buscam alternativas mais estáveis e descentralizadas para preservar seu patrimônio. E como buscar por proteção contra a desvalorização do dinheiro estatal? Para se proteger da desvalorização do dinheiro estatal, é possível diversificar investimentos em ativos que preservam ou aumentam o valor ao longo do tempo, como Bitcoin e criptomoedas. Oferecem proteção contra a inflação devido à oferta limitada e descentralização. Ouro e metais preciosos. Reservas tradicionais de valor, usadas como hedge contra crises econômicas. Ativos reais, imóveis, terras e commodities tendem a manter valor mesmo em cenários inflacionários. Investimentos em moedas fortes. Manter parte do patrimônio em moedas mais estáveis, como o dólar, pode reduzir riscos. O foco é evitar dependência exclusiva de moedas fiduciárias, diversificando para ativos mais resilientes a crises. E por que hoje o mercado está tão aquecido? O mercado está aquecido devido a uma combinação de fatores econômicos e financeiros. Entrada de investidores institucionais. Empresas como BlackRock e a aprovação de ETFs de Bitcoin estão trazendo bilhões em novos investimentos, legitimando o mercado. Perspectivas positivas. Expectativa de eventos como o halving do Bitcoin
e a adoção crescente de criptomoedas aumentam a confiança dos investidores. Busca por alternativas. A inflação e a instabilidade das moedas fiduciárias estão levando investidores a buscar ativos como Bitcoin para proteger seu patrimônio. Volume e alta liquidez. O mercado está com um volume de negociação elevado, o que facilita grandes movimentos de compra e venda. Essa confluência de fatores cria um ciclo de otimismo, atraindo ainda mais investidores e capital para o mercado. Agora vamos para os fatores fundamentais. ETFs de Bitcoin. Destaque os 1,5 bilhão em entradas em apenas 2 dias, e como isso reforça o interesse institucional. Grandes players como BlackRock estão ampliando operações no mercado, mas reflita, eles estão trazendo confiança ou capturando o controle? Indicadores técnicos. O RSI, Índice de Força Relativa, é um indicador técnico que mede a força e velocidade dos movimentos de preço, oscilando entre 0 e 100. Valores acima de 70 indicam sobrecompra, sugerindo que o ativo pode estar supervalorizado e sujeito a uma correção, enquanto valores abaixo de 30 indicam sobrevenda. Atualmente, o RSI do Bitcoin está em sobrecompra, refletindo uma forte demanda e otimismo no mercado. Essa alta intensidade é confirmada pelo volume de negociação impressionante, que ultrapassou os 104 bilhões de dólares em 24 horas, mostrando um nível elevado de interesse e atividade, típico de mercados aquecidos e com grande fluxo de capital. Como podemos relacionar a dominância de mercado acima de 50% à consolidação do Bitcoin? A dominância de mercado acima de 50% indica que o Bitcoin representa a maior parte do valor total de todas as criptomoedas, destacando sua posição de liderança. Essa dominância reflete a confiança dos investidores no BTC como reserva de valor e ativo principal no mercado cripto, especialmente durante momentos de alta ou incerteza. Essa consolidação reforça o Bitcoin como o porto seguro do ecossistema, atraindo mais capital institucional e solidificando sua importância como a criptomoeda mais resiliente e amplamente adotada. Perspectivas e projeções. Curto prazo. No curto prazo, o Bitcoin tem uma forte possibilidade de atingir os 100 mil dólares nas próximas horas ou dias, já que está a menos de 3% desse marco histórico, impulsionado por altos volumes de negociação e grande demanda. No entanto, é crucial enfatizar os riscos de uma correção técnica após alcançar esse patamar. A condição de sobrecompra no RSI e a alta volatilidade típica do mercado cripto podem levar a quedas significativas, com suportes importantes em 95 mil, 92.500 e 90 mil, onde o preço pode se estabilizar temporariamente. Médio prazo. Já no médio prazo, análises e projeções indicam que o Bitcoin pode atingir até os 150 mil, impulsionado por diversos fatores, sendo o principal o halving de 2024. O halving reduz pela metade a recompensa dos mineradores, diminuindo a oferta de novos Bitcoins no mercado, o que historicamente tem levado a uma pressão de alta nos preços. Esse evento tende a gerar um aumento significativo na demanda, consolidando o BTC em níveis mais altos. A entrada de instituições no mercado de criptomoedas pode mudar seu comportamento de forma significativa, pois elas trazem grandes volumes de capital e podem influenciar o preço de forma mais pronunciada. Com o aumento da participação institucional, o mercado se torna mais centralizado e as decisões dos investidores institucionais podem dominar as tendências de preços. Isso reduz a autonomia dos pequenos investidores, que podem ser mais suscetíveis a movimentos bruscos de preço e decisões baseadas em fatores macroeconômicos ou regulatórios, ao invés de suas próprias análises ou crenças no longo prazo. Riscos e considerações. O lado escuro da alta regulamentações globais. As decisões regulatórias, como ações da SEC, Comissão de Valores Mobiliários do ZEUA, podem afetar diretamente o mercado de Bitcoin ao introduzir restrições que dificultam a adoção ou a negociação da criptomoeda. A SEC, por exemplo, pode impor regras rigorosas sobre a negociação de criptos, o que poderia afetar a liquidez e confiança no mercado. Além disso, governos podem tentar conter a ascensão do Bitcoin implementando regulamentações mais rígidas, como proibição de transações em BTC, restrições a exchanges ou a imposição de altos impostos. Tais ações poderiam diminuir a demanda, criar incertezas legais e até limitar o acesso das pessoas ao Bitcoin, desacelerando seu crescimento e aceitação. Volatilidade e correções técnicas. Alerta: as altas podem ser seguidas de correções expressivas,
Esteja preparado para a montanha-russa. Pergunta provocativa: será que o Bitcoin pode se manter como um símbolo de liberdade ou será absorvido pelo sistema que tentou combater? Agora, vamos encerrar com uma reflexão libertária. O Bitcoin está nos mostrando um caminho para a autonomia financeira, mas a verdadeira revolução depende de como nós, como sociedade, lidaremos com a centralização crescente dos mercados cripto. O que você acha? Estamos caminhando para mais liberdade ou para um controle disfarçado? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais análises. Obrigado por assistir ao nosso canal Politicário TV. Se você gostou, inscreva-se, curta, compartilhe para ajudar o nosso conteúdo a crescer. Até o próximo vídeo.